Ações para a semana e já adianto que tem muito papel e muito papel importante em situação de fundo no semanal aí. E quem sabe tenhamos uma recuperação, né, nessa última semana de agosto, confirmando aí o que os gráficos têm mostrado para a gente, tá? No Ibov, a gente teve a continuação aí da queda, da correção da pernada de alta, então não temos formação de fundo no Ibov. Mas, de qualquer forma, a gente está próximo de uma região também de suporte, tal, pelo semanal, se a gente traçar o Fibo de novo, né? Então a gente pega aqui, ó, tá perto dos 38,2 de Fibo, junto, né, ou próximo também da média de 21 do semanal, o que seria um bom ponto de suporte para o Ibov formar esse fundo e voltar a subir. Tá? Índice financeiro, esse sim, já chegou na média de 21, já formou fundo nessa semana, então rompendo a máxima aí poderia dar sequência ao movimento de alta e quem sabe esse pivôzão confirmado, startando um ótimo, e para a gente seria bom, um ótimo movimento altista aí. O índice de consumo não formou fundo também, mas já se aproximou do suporte da média de 21, então quem sabe acontece nessa próxima semana, tá? A gente está posicionado em Banco do Brasil, confirmou o fundo pelo semanal, por enquanto não andou ainda, né? Inclusive está um pouquinho abaixo do ponto de entrada, mas de qualquer forma a gente segue na operação. E a ES, que foi um trade que eu não quis recomendar, esse sim já deu parcial, inclusive, na confirmação do fundo aqui do semanal. E para quem eventualmente fez, confirmação de fundo e parcial de 1 para 1 realizada já. Beleza? Bom, vamos lá. Tem essa pequena lista aí de papéis para hoje, tá? Então, começando aqui, CSN, que formou um fundo próximo da média de 200, entre a 200 e a... Na verdade, ficou um pouco abaixo, mas é a região, né? Entre a 200 e a 9. Então, no rompimento dessa máxima, ganharia muita força para tentar confirmar esse rompimento de último topo. E quem sabe, né? Renovar a máxima do ano e tal, e confirmar esse belo desse pivô no semanal. Itaú formou fundo também. Itaú tá com suporte do Stop ATR, a média de 21 e a confirmação do fundo seria acima da média de 9. Aqui tem a situação de ter esses 27,90 aqui como uma resistência que seria logo na confirmação do padrão e também só para acionar a compra do semanal, ó, a gente está falando aqui de uma alta de 3%. Não é muito, né? Mas talvez seja mais interessante acompanhar o papel pelo gráfico diário e ver se ali encaixa alguma coisa do que forçar pelo semanal, tá? B3 também, numa situação muito parecida aí com o de Itaú, fechou mais perto da mínima da semana, mas a confirmação viria acima das três médias, né? E só que na cara de uma resistência também. Então, mesma situação de Itaú, ficar de olho, talvez o semanal valha mais a pena, tá? Tesla, muito legal aqui, foi para assim, analisando na sexta-feira, quando o mercado fechou, foi um dos gráficos que mais me chamou a atenção. Por quê? Tesla fez esse pivô, Tesla fez esse pivô do semanal aqui e agora, ó, corrigiu até o último topo, junto com a média de 21, a confirmação seria acima da média de 9, tem um espaço bacana ali até o último topo. Então, Tesla com certeza está no meu radar para essa semana. E seria a continuação dessa tendência de alta que o papel entrou. Tem alvos ali na faixa dos R$ 49,90, né? Perto de R$ 50. Então tá bem legal, dá para ficar prestando atenção nesse papel por mais tempo aí nessa semana, porque compensa, beleza? Muito legal. Mercado Livre também, bem interessante, ó. O Mercado Livre já fez um pivô de alta, agora também corrigiu basicamente aqui, né? Tinha corrigido na cabeça do pivô, agora fez aquela correçãozinha, para quem conhece já, né? A estratégia aí do Oliver Velez, que é o pivô de pré-rompimento, aqui está muito bem desenhada essa situação. Então, na confirmação desse fundo, acima dos 51,94,
seria aí a condição do papel conseguir romper os 56,80 e dar continuidade, então, a essa tendência de alta do semanal que vem bem interessante. E já há algum tempo, né? Desde metade do ano passado aí. Local Web formou um fundo novamente, né? Lembrar que o Local Web tinha confirmado um fundo aqui 3 semanas atrás, deu stop e agora novamente formando esse padrão. Também numa situação bem interessante aqui. O problema é que só para acionar precisa subir quase 7%, e isso não é muito bom, né? Mas, ó, se a gente pegar aqui a situação, olha que bacana. Parou na retração de 61,8, a correção formou fundo aqui e a confirmação do fundo viria acima das duas médias também. Então, deixa eu tirar esse daqui. Bem interessante esse padrão aí de local web no semanal, tá? Banrisul, um papel que está em fortíssima tendência de alta, né? Aliás, fez uma pernada de alta muito forte, desculpa. E essa correção agora também bem interessante. Formou fundo na média de 21. Aqui tá um desenho bem legal para o papel também tentar voltar a subir. Vamos ver se vai ter força essa semana. Deixa eu ver aqui. Ó, retração de 38,2 também cravadinho, junto com a média de 21. Caso não confirme esse fundo, o outro ponto muito legal, ó, junto com a retração de 50%, é o último topo rompido do papel no semanal, na casa dos R$ 12 ali. Seria também um fundo perfeito para, quem sabe, aí startar uma compra em breve, tá? Mas pode acontecer já nessa semana, lembrando que também precisa de uns 4% para confirmar esse padrão. Quero. Aqui também fez uma pernada de alta, onde testou os topos anteriores, não teve força. E agora também tem essa condição do pivô de alta, muito parecido aí também com alguns gráficos que a gente viu. Então a gente vê uma repetição, né, de movimento gráfico aí em diversos papéis e, mais interessante, de diversos setores também. Isso é muito legal. Chegando lá nos Estados Unidos, Apple também formando um fundo aqui depois de uma correção. A confirmação do fundo viria acima da média de 9, isso é interessante também. Claro, tem um stop ATR antes da parcial e tal, mas um papel bem legal para acompanhar. CRM, que é a Salesforce, né? Ó, também corrigiu até a média de 200, tá junto aqui com a 21 e a 9. A confirmação seria junto com a 9 ali, então tem um espaço bacana para subir. E se conseguir fechar acima desses 240, o papel abre espaço para chegar lá nos 310, mais ou menos, sem resistência na frente, tá? Me gusta. Microsoft, exatamente a mesma coisa, formou fundo na 21 depois de uma pernada muito forte de alta. A confirmação seria acima da média de 9 também, então bota no radar. Tesla, tanto a BDR quanto a ação listada lá nos Estados Unidos estão com o mesmo desenho. Então aqui está muito bacana esse movimento. O rompimento dos 240 e 82 seria a continuidade aí disso tudo, tá? E aí a gente chega numa situação diferente. A gente teve Magalu, e deixou aquele martelo na semana anterior, né? Rompeu a máxima, mas não conseguiu andar. De qualquer forma, tem um fundo formado nesse momento em Magalu. Uma péssima relação de risco-retorno. Então aqui, apesar de ser um padrão interessante, numa região interessante, está bem difícil de gerar alguma oportunidade, mas, né, o fundo foi formado numa região de suporte e nessa situação. E chegamos então em BRF, que é o único topo dessa lista, tá? Um topinho duplo aqui no semanal, com divergência de baixa. Eu até gravei um vídeo falando sobre isso, estocástico lento e tal, né? Sobre essas divergências contra o movimento e tal, mas na verdade, se a gente for prestar atenção, é um papel que está somente anulada a tendência de baixa e tentou desenhar a tendência de alta no semanal, não conseguiu. Pode até, se romper a máxima da semana anterior, 10,70, poderia até ganhar mais força para entrar numa tendência de alta. Então, nessa situação que a gente percebe aqui, essa correção, esse movimento para baixo, se confirmar o fundo, o topo, aliás, pode ser tanto uma queda aqui para formar um fundo mais alto no semanal e desenhar um pivô, ou
quem sabe até um fundo duplo no papel, mas também pode ser pelo histórico gráfico que a gente percebe aqui, ó, iniciou lá em junho de 2021, ó, segue em tendência de baixa, por enquanto anulada momentaneamente, mas nada impede de retomar esse movimento, continuar caindo. Então, você que eventualmente esteja comprado em BRF, toma um pouco de cuidado aqui nessa situação. Só fica estranho mesmo, com mais possibilidade aí de entrar numa tendência de baixa ou retomar ela abaixo de 8,15, 8,17 aqui, tá? Fechamento abaixo de 8,15. Qualquer coisa acima disso, ainda existe uma grande possibilidade de entrar uma força compradora e puxar o papel para cima de novo. Chegamos em Nvidia, que deixou um padrãozinho de antecipação, né? Uma estrela cadente aqui no semanal, com muito volume. É bem legal ver isso aqui. E, na verdade, eu coloquei na lista mais para vocês acompanharem e tal. Não, eu não faria nada, não tem uma relação de risco-retorno legal. Mas da forma didática, aí é bacana para vocês que estão estudando o gráfico acompanhar uma movimentação que pode acontecer a partir de um sinal igual a esse no papel. Um papel que subiu tão forte, né? Mas, indo lá para fora, ó, a gente vê que o S&P formou fundo nessa semana no gráfico semanal. Lembrando, tendência de alta bem definida. O rompimento da máxima que poderia dar sequência a isso. E Nasdaq também. Ó. Nasdaq também formou fundo aqui na mínima 17, topinho anterior. Então, tem toda a condição de confirmar esse fundo no semanal e dar sequência aí na tendência de alta, beleza? A Alemanha, apesar de ter formado um fundo também, né? Na verdade, o Nasdaq também fechou mais perto da mínima, mas o rompimento da máxima aqui também seria a possibilidade da Alemanha retomar a tendência de alta, renovando as máximas históricas aí, tentando ir embora, tá? O petróleo Brent confirmou o topo, mas fechou forte, então por enquanto não entrou uma correção que a gente imaginava. E aí a gente tem o EWZ, que também não formou fundo igual o Ibov, e a China, ó, veio fechar aqui basicamente na mínima 610, fechou um pouco abaixo, é verdade. E se continuar caindo, tem esse alvo na faixa dos 3.500 pontos. Então a China segue bem perigosa lá. E é uma das poucas coisas aí preocupantes que a gente tem no momento. Agora, de resto, apesar do Ibov não ter formado fundo, nem nada, eu esqueci de mostrar o dólar, né? A gente tem uma grande condição pela quantidade de papel legal que tem no Brasil de ganhar força nessa semana, aí, última semana, tá? O dólar no semanal aqui a gente percebe uma formação de topo e também, se perder a mínima, continuação dessa tendência de baixa do dólar, o que poderia ajudar, né, o Ibov aí a voltar a subir, tá certo? Bom, tem muito papel legal. A característica principal que a gente percebe é para acionar, se for só pelo semanal, para acionar, os papéis precisam subir bem essa semana, na casa aí de 4, 5, 6, 7% para confirmar fundo no semanal. Talvez, se não entrar uma força muito boa essa semana, talvez a gente não tenha, mesmo que não descaracterize o fundo, o padrão de fundo, talvez a gente não tenha essas confirmações. E aí ficaria para a próxima semana, lá no início de setembro, né? Mas já é muito interessante e muito bacana ter visto isso acontecer nos papéis aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também. Bitcoin, formando fundo no semanal, numa região de suporte aqui também tá bem legal. Isso tá bem interessante. Nasdaq, viajei legal, né? Ethereum, formando fundo também num fundo anterior. Muito, muito interessante isso. Aqui Binance Coin tá pesadíssimo, mas está em suporte. Solana não tem nada. Cardano formando um fundo duplo no semanal. Ó, Ripple também formando um fundo aqui, mas bem ruim, porque a relação de risco-retorno tá péssima. Luna formando um fundo que não interessa. Mana também não. Send não. Gala também nada. Dogecoin, um fundo duplo também que, sinceramente, pode até subir, mas não interessa. Axie Infinity é a mesma coisa. E aí Shiba também formando um fundo. Aqui tá um pouco mais legal em Shiba. Mas o que mais ficou bacana mesmo é Bitcoin e Ethereum aqui
pela situação que a gente acompanha no gráfico semanal, né? Lembrando que o Bitcoin começou a subir no dia 1º de janeiro e deu essa enroscada aqui nessa região. Era uma região de resistência mesmo, a gente já sabia, né? Ó, que foi quando startou a perda dessa acumulação aqui, foi o que startou essa pernada de baixa mais forte lá em 2022. Então, esse movimento lateral que está formando aqui, se a gente desenhar um caixote, está no suporte do caixote. Então, tá bem interessante também para quem sabe, né? Voltar a dar alegria aí essas criptos, porque anda bem chato operar isso, tá bem difícil, principalmente as compras, né? Estão bem difíceis porque pararam de andar, né, galera? Então, faz parte, beleza? É isso. Obrigado aí por ter acompanhado. Um ótimo restinho de domingo para vocês, uma ótima semana pra gente, que seja uma semana de recuperação do nosso mercado e do nosso mês também, que não tá fácil não. Um grande abraço, valeu, fui!